Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, Rádio 20, e toda a sua família. O aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. Mensagem, vejamos isso, de Emmanuel. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, com informações e notícias do movimento espírita em nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a interagir, a participar, fazendo perguntas, tirando dúvidas. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Acompanhemos a mensagem Pensemos Nisto, do livro Hoje, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Exaltemos a indulgência, não apenas qual lâmpada que deve brilhar nos vizinhos, mas, acima de tudo, por luz viva que nos cabe trazer no coração, de maneira a clarear o próprio caminho. Pensemos nisso observando as dificuldades do próximo, como se as dificuldades do próximo, na verdade, nos pertencessem. Visite o companheiro embriagado na via pública e, instado a prestar-lhe breve momento de apoio, desapareceste na esquina, desistindo conscientemente de auxiliá-lo. Reflete, pois, porém, nos suplícios da esposa digna que o suporta incessantemente dentro de casa. Percebeste as manifestações desagradáveis da irmã irrefletida e lhe atiraste em rosto reprovações e críticas, através de advertências amargas. Recorda, no entanto, a luta do homem, correto, que a sustenta no lar, por mãe dos próprios filhos. Registraste a presença do irmão obsidiado e fugistes a sorrelfa, temendo a obrigação de socorrê-lo, no espaço de algumas horas. Medita, contudo, nos sacrifícios do coração materno, que o carrega sem pausa. Ouviste as lamentações do enfermo, a censurar-lhe gemidos e descontroles. Imagina, entretanto, como se comportaria se a doença que o vesga te invadisse a esfera da própria carne. Assinalaste as inibições do amigo que conversa de maneira infantilizada e abandonastes intempestivamente a palestra, negando-lhe mais alguns minutos de atenção cordial. Pensa, todavia, quão longo e doloroso se te faria o sofrimento se guardasse no cérebro semelhantes entraves. Ninguém pode viver sem a indulgência dos outros, mas para exercer com sinceridade a indulgência para com os outros, é necessário saibamos colocar-nos no lugar deles. Espiritismo em Marcha. Agenda. Próximo evento em nossa cidade será Cartas da Imortalidade, onde haverá as participações do médium de psicografia Newton Souza, que vem do Ceará, Clóvis Nunes da Bahia, Cosme Mansi do Distrito Federal. Será nos dias 15 e 16 de setembro e é uma realização do SEEC, da Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. O local do evento será no Centro de Convenções do SENAC, ao lado do Caruaru Shopping. Ingressos a R$ 40 para custear despesas com o evento e o lucro que houver será em benefício das atividades de divulgação da SEEC. A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes avisa que o estudo hoje programado para as obras de Joana de Ângeles
será excepcionalmente realizado a partir das 9h30 da manhã, de 9h30 às 11 horas. Você, internauta, possui páginas ricas de conteúdo espírita. Acesse os endereços eletrônicos www.amecaruaru.com.br ou www.bezerrademenezescaruaru.com.br. Também no Facebook, você encontra no Face da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes vídeos, palestras, relações das instituições espíritas em nossa cidade e muito mais. Acesse nossas páginas. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 23, Estranha Moral. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Disse outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Que podem significar estas palavras? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual pode tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que inspira, é pela lembrança, o espírito ausente, quem o infunde. Ele é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertenciam, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo. Pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, enquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Joana de Ângeles, Rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru. Rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 627. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Resposta. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que se há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tornam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus,
Por isso não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. O Espiritismo na Bíblia. Separamos a passagem da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 9, que diz o seguinte: Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitarão aos que a eles se entregarem. No livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, comenta esta citação bíblica na mensagem intitulada Nutrição Espiritual. E assim ele nos escreve: Há vícios da nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos, quanto o gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam nas atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito, quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhes diz respeito por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando um homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, Rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas terças, quintas, sábados, às 20 horas e quartas às 14 horas. Grupo de Estudos Espírita André Luiz, Sítio Taquara de Baixo, Alto do Moura. Reuniões públicas quartas, 8 horas da noite e sábados às 3 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. Apresentação Soares. Estamos novamente ao vivo aqui na sua Rádio Liberdade e através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar e interagir com perguntas, tirando dúvidas a respeito dos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita. Queremos lembrar aqui, enquanto você não nos liga, esse grande evento que nós iremos ter em nossa cidade, que será nos próximos dias 15 e 16 de setembro, que será Cartas da Imortalidade, com a participação do médium de psicografia Newton Souza, do Ceará, que já esteve aqui em Caruaru por 2 vezes, Clóvis Nunes, da Bahia, Cosme Manci, do Distrito Federal. É uma realização da SEEC, da Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. O evento será realizado no Centro de Convenções do SENAC, ao lado do Caruaru Shopping. Entradas para esse evento, R$ 40. O lucro que haja desse evento servirá para custear as despesas com a realização do mesmo e para as atividades da SEEC. Então esse é o próximo grande evento que nós iremos ter aqui em nossa cidade. Agende-se para ele. Lembrando aqui outra vez que o estudo hoje das obras da série
de Psicologia de Joana de Ângeles será realizado a partir das 9h30 da manhã, na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, e transmitido pelo Facebook, pelas redes sociais. Você que já nos acompanha aí, esse estudo sempre se realiza às 4h da tarde, hoje excepcionalmente será às 9h30. Enquanto você não nos liga, nós iremos abordar aqui alguma questão trazida no programa de hoje. A qualquer momento interromperemos para lhe atender. Lembrando aí outra vez o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103-1170. Então a pergunta se refere ao item que há pouco citamos do livro Pão Nosso, quando Emmanuel comenta essa passagem da carta de Paulo aos Hebreus: bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que nada aproveitam aos que a ele se entregaram. E Emmanuel começa fazendo uma observação bem tácita. Há vícios da nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. E em se referindo aos vícios da alimentação do corpo, como podemos entender essa observação de Emmanuel? É exatamente aquela tratada no livro O Consolador, na questão de número 129, se lembramos bem. E nessa questão Emmanuel vai dizer justamente isso, que a alimentação carnívora é provocadora de diversos vícios na nutrição da criatura humana, onde ele traz observações importantes para que nós espíritas trabalhemos pela modificação dos nossos hábitos alimentares. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Soares, eu quero lhe fazer uma pergunta. Olha, tem muita gente religiosa que se intriga com um povo estranho, mesmo com a própria família, no está vendo hoje em dia. Agora eu quero perguntar, uma intriga está contribuindo com a palavra de Deus ou está contra a palavra de Deus? Às vezes gente religiosa, a gente diz, já fala fulano, eu quero saber aquele tal, aquela festa, eu quero saber se está de acordo com a palavra de Deus ou não. E obrigado, e um bom dia. Obrigado também pela a participação, acompanhe aí pelo raio a nossa resposta. O nosso ouvinte nos indaga, sobretudo do ponto de vista espírita, se estaria de acordo com as leis de Deus, intrigas que muitas vezes se estabelecem, inclusive, entre familiares. Através do conhecimento da revelação dos Espíritos, nós aprendemos que as leis divinas possibilitam, através da reencarnação, que espíritos que antes já criaram dor, sofrimento entre eles, se reorganizem na solução dos problemas por eles mesmos criados, muitas vezes nos laços familiares, nas relações de trabalho, nas relações de atividade religiosa, inclusive, nas atividades sociais. O ódio, a raiva, a intriga, os sofrimentos que a criatura pode provocar usando muito mal a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, faz com que se crie entre esses espíritos que estabelecem esse tipo de desequilíbrio uma espécie de imantação, de aproximação magnética. Do mesmo modo que os laços do amor, da afeição verdadeira, estabelecem ligações espontâneas, naturais e benéficas entre os espíritos. E é justamente por isso que os desafetos, a intriga, tem que ser resolvida de forma ampla e completa, sobretudo quando ela tende a surgir nos laços familiares. Porque, tal como Cristo já havia nos advertido, procuremos resolver nossos débitos, nossas intrigas, nossos desentendimentos, enquanto estamos a caminho com aquela pessoa em termos de encarnação. Inclusive como patamar para que o espírito retorne ao mundo espiritual, levando consigo o bem mais importante, que é a sua paz de consciência, paz de dever cumprido. Ele não pode, dentro dele, ter deixado perseverar laços
de antipatia, de intrigas, aonde ele poderia intervir, eliminando, diminuindo, restringindo ao máximo qualquer possibilidade nessa área. Então, realmente, perante as leis divinas, cuja base maior é a lei do amor, não há cabimento nenhum para que o cristão, e sobretudo o espírita, seja quais forem os motivos, alimente dentro de si a intriga ou as aversões em termos pessoais a criaturas humanas que, de uma maneira ou de outra, cruzaram o seu caminho, não por acaso, mas justamente em consequência das leis divinas que querem que nós resolvamos todos os problemas e dificuldades que criamos no corpo, no próprio corpo, sejam resolvidos. Para que realmente o Espírito preserve esse dom e esse tesouro maior que é a sua consciência em paz de dever cumprido. Era essa explicação que tínhamos para dar ao nosso irmão. Lembramos aqui outra vez o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103 1170. Nós iremos ver aqui ainda uma pergunta com os temas que abordamos nessa manhã. A qualquer momento poderemos interromper para lhe atender. Então, comentávamos sobre a questão da citação de Paulo na carta aos Hebreus e que Emmanuel inicia o comentário no livro Pão Nosso, dizendo que há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existe na alimentação do corpo. E referíamos, sobretudo, à questão dos vícios da alimentação do corpo, provenientes da alimentação inadequada para a criatura humana que se estabeleceu ao longo de séculos e milênios, e que hoje, cada vez mais, sobretudo à luz da contribuição da doutrina espírita e de diversas religiões que já despertaram para a modificação importante que nós devemos estabelecer no uso adequado da nossa alimentação. Então, Emmanuel, no livro Consolador, deixa bem claro que a alimentação carnívora ela é a autora de diversos vícios da nutrição humana e que todos nós espíritas somos chamados a diminuir esse tipo de hábito até eliminá-lo completamente, por absolutamente desnecessário à saúde e ao fortalecimento do nosso corpo físico. Aqui nós nos referimos exatamente à alimentação carnívora, que em diversas obras como Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz e diversas outras obras do espírito Humberto de Campos, assim como de André Luiz, como citamos, de Emmanuel, enseja para nós um despertar de consciência sobre o respeito pela vida dos nossos irmãos inferiores de caminhada, que são os animais. Nós aprendemos através da revelação espírita que evoluímos do átomo até o arcanjo. Então, a passagem da criatura humana pelo reino animal marca, em termos de realidade, o cuidado, a responsabilidade que ele tem que ter com as classes anteriores pelas quais ele passou. E no caso dos nossos irmãos animais, o cuidado, a proteção, a afeição, a ajuda para o aproveitamento máximo da circunstância evolutiva desses seres, que representa uma escala evolutiva pela qual nós já passamos. O outro lado, outro aspecto que Emmanuel aqui também cita são os vícios da nutrição da alma, que são aqueles provenientes do alimento psíquico, mental e emocional que nós absorvemos. É preciso também estarmos bem atentos à qualidade das leituras, dos programas, daquilo que entretém a nutrição do nosso cérebro, da nossa mente, porque justamente aí há também grande área de vícios e de desequilíbrios que acabam se traduzindo por doenças no nosso corpo físico. Então, a escolha ideal de livros, de obras, de programas aos quais nos leve à reflexão de valores espirituais dignos e elevados, representa a nutrição perfeita para a nossa alma, fortalecendo-nos espiritual,
mental, emocionalmente, e fazendo com que nós possamos cumprir aqui na Terra os objetivos maiores da nossa encarnação. É essa resposta que poderíamos comentar. Lembramos aí aos nossos amigos que nos acompanham, o telefone aqui da Rádio Liberdade AM e FM. Você também pode nos assistir através da internet, acessando www.liberdadecaruaru.com.br. A outra questão que nós temos aqui com os temas é a proveniente do livro dos Espíritos. Na questão 627, lemos o seguinte: visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a ensinar-nos coisas a mais? E na resposta, os Espíritos iniciam dizendo que a palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo homem. Então o Espiritismo não vem trazer uma verdade nova. A essência da verdade possível de ser digerida, entendida e aproveitada pela criatura humana já foi estabelecida na palavra e no exemplo de Jesus. Mas agora, chegada a época premeditada pelo próprio Cristo para o advento do Consolador, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, surge a revelação espírita, que vem atualizar, vem contextualizar os ensinos de Jesus para os dias em que nós estamos vivendo. Mas a essência, o valor profundo desses ensinos são totalmente preservados. Hoje a doutrina espírita é esse farol de luz que expande para toda a humanidade aquilo que está contido no Evangelho do Cristo. Então, na verdade, esse é o papel maior da nova revelação, ou melhor ainda, da terceira revelação da lei de Deus, já que nós consideramos a primeira grande revelação, aquela nos concedida através de Moisés nos 10 mandamentos. A segunda revelação de Deus para a humanidade, a vinda do Cristo em pessoa junto a nós. E a terceira revelação é exatamente o surgimento da doutrina espírita, que vem lembrar todos os ensinos do Cristo, acrescentando observações e ensinos novos que, àquela época, os discípulos do Mestre não conseguiam absorver. Chegada a época adequada, a misericórdia e o amor de Deus nos permite agora estarmos vivendo a época da terceira grande revelação de Deus para a humanidade. Todos nós que temos a bênção de vir ao conhecimento do Espiritismo, estamos, em termos de possibilidades evolutivas, na melhor que já tivemos aqui na Terra. E que podemos aproveitar ao máximo, na medida em que nos permitimos sensibilizar por esses ensinos e tratar agora de forma coerente, persistente, contínua, da vivência dos ensinos de Jesus, alicerçados pela compreensão da lógica, do raciocínio, que os Espíritos sempre nos convidam a utilizar nas escolhas dos hábitos, dos comportamentos, daquilo que, de alguma maneira, representará influências decisivas no nosso retorno ao mundo dos Espíritos. Como, sobretudo, há pouco nós estávamos comentando, os nossos próprios hábitos alimentares, dos quais Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos nos chamam tanto a atenção para aprimorar, para corrigir, para adequar aos objetivos maiores do espírito na sua caminhada no corpo físico. Nós estamos nos aproximando aí do final do programa. Agradecemos a todos aí que participaram, inclusive. E aquele que queira deixar alguma pergunta, alguma dúvida pelo Facebook, nós procuraremos responder também através do Facebook. E aguardamos no próximo domingo, 7h30 da manhã, novamente com vocês, Espiritismo em Marcha. Um bom dia para todos que estão nos acompanhando pela internet, pelo Facebook. Que Jesus, o Mestre da paz, do amor, esteja cada vez mais em nossas vidas. Até o próximo domingo.